Oi pessoal, aqui é o Sebastião. Hoje vamos fazer nossa aula da primeira semana do curso de Ecologia 1, no qual vamos falar sobre um assunto bem interessante que é como responder perguntas em ecologia. Ao longo dessa aula, então vamos falar de assuntos como a relação do homem com a natureza, como é que o homem observa a natureza. Vamos falar também especificamente sobre o método científico e sobre alguns conceitos relacionados com ele. Por exemplo, o que são perguntas dentro do método científico, o que são as hipóteses, como são os métodos que o método científico utiliza, o que são as predições, como é que a gente produz dados e como é que a gente pode organizar esses dados em gráficos. Bom, o primeiro passo para responder perguntas em ecologia começa a observação. Então, o ser humano sempre esteve interessado em observar a natureza. Isso é uma capacidade intrínseca do ser humano. E isso está evidenciado desde os começos até da pré-história. Temos registros, por exemplo, em cavernas, onde você mostra como o ser humano estava interessado em entender os organismos e o ambiente que estava ao redor dele, né? Então, isso é uma capacidade que vem logo do começo, inata ao ser humano. Mas também os diferentes filósofos ao longo da história da antiguidade se começaram a se preocupar sobre como é que era a melhor maneira de observar a natureza, como é que era esse processo. Então, por exemplo, Hipócrates destacou que obviamente a observação ela dependia necessariamente dos nossos sentidos, das nossas capacidades intrínsecas, mas também era necessário fazer descrições com o uso de uma linguagem comum, uma linguagem que outras pessoas pudessem entender. E também, quando possível, fazer registros físicos dessas observações, pinturas, imagens, letras. Mais para frente, então, os naturalistas e cientistas precoces europeus do século XVI, XVII, XVIII, então começaram a sistematizar essas observações, a sistematizar esse conhecimento de uma maneira em que fosse possível registrar ao longo do tempo. Então, já que tudo começa com observação, eu quero que vocês tirem alguns segundos para observar essas duas imagens. Talvez você já tenha visto elas anteriormente, mas eu gostaria que vocês vejam e pensem se vocês, o que vocês estão enxergando em cada uma dessas imagens. Será que é a mesma coisa? Será que são coisas diferentes? Provavelmente vocês já viram nessa imagem, mas a questão, o ponto importante aqui é que a observação ela vai necessariamente depender da eficiência do nosso sentido, nesse caso da eficiência do nosso sentido visual. Isso significa que necessariamente há uma subjetividade implícita em qualquer observação que a gente faça. Nesse caso aqui, dependendo das características de cada um, do contexto em que cada um estiver, você pode estar enxergando uma moça numa primeira imagem, ou pode estar enxergando uma pessoa mais velha na outra imagem. Nesse outro caso aqui, vocês provavelmente tenham visto já sobre este vestido, que para alguns observadores parece um vestido branco e para outros observadores parece um vestido azul. E obviamente que esse tipo de situações levanta uma questão importante, porque como é que vamos descrever um fenômeno se cada observador que enxergar ele vai descrever ele de uma forma diferente? A ciência ela tem oferecido algumas alternativas, algumas respostas, algumas ferramentas para lidar com essa situação, que eu vou enumerar só algumas delas aqui. Por exemplo, um treinamento eficiente do observador, para a observação ser feita de uma maneira padronizada, de uma maneira equilibrada, de forma que repetidos observadores consigam fazer as mesmas observações, ou pelo menos observações muito próximas, e além disso, então, repetir essas observações em diferentes condições para testar ou para poder controlar as deficiências dos nossos sentidos, né? Outra estratégia muito importante é o uso de aparelhos de medição, aparelhos que permitam que nossos registros estejam livres das limitações, ou pelo menos menos limitados pelos nossos sentidos. Também, então, o estabelecimento de protocolos definidos de observação, nos quais, então, vamos estar fazendo detalhamentos das condições em que cada uma das observações e cada um dos registros foi feito. Então, para entendermos isso melhor,
a gente tem que começar falando então do que seria esse negócio da ciência, o que a gente pode entender por ciência. É claro que existem muitas definições, mas uma definição que eu acho bem interessante é o processo de construção ou de teorias ou modelos sobre em que consiste o universo. Então, tentando explicar em que consiste o universo, como esse universo se organiza e como ele funciona. Então, veja que a ciência é mais do que um objeto, uma entidade, ela é um processo, um modelo, ela é uma ferramenta. E para ela poder ser uma ferramenta, ela tem um método. E esse método, ela é baseada num método que é basicamente o método científico, que é basicamente o caminho estabelecido pela ciência para poder acessar esse conhecimento sobre o universo. Como é que a gente chega nesse conhecimento sobre o universo. Então, essas duas coisas são as que vamos tentar descrever bem brevemente agora. Então, a maneira em que funciona o método científico, ela é baseada em, primeiro, em colocar perguntas de interesse que possam ser respondidas pela ciência. Vou explicar isso colocando um exemplo. Imagine que vocês têm um campo de uma área de pampa, como esse que está aqui na imagem, né? Vocês podem se perguntar, considerando as diferentes plantas que estão aparecendo ali na imagem, vocês podem se perguntar quais são os fatores que determinam o crescimento dessas plantas nesse campo, né? O que faz que algumas plantas sejam maiores e outras sejam menores. E antes de você poder saber ou pensar se essa pergunta que você está se fazendo ela é uma pergunta realmente científica, ou se ela pode ser abordada pela ciência, é fundamental que vocês entendam então se existem métodos, se existiria alguma maneira de a gente realmente testar essa pergunta, se a gente teria alguma maneira de realmente chegar numa resposta confiável sobre essa pergunta. Então, isso é fundamental porque a ciência não responde qualquer pergunta, a ciência responde perguntas que sejam possíveis de ser testadas. Então, esses testes basicamente representam construir o que a gente chama de hipóteses, né? Então, uma hipótese seria como um chute educado, uma tentativa de dar uma resposta a essa pergunta que vamos colocar a partir de um conhecimento prévio que temos sobre o sistema, ou a partir das nossas experiências sobre o sistema. Então, para dar um exemplo, uma possível resposta a essa nossa pergunta seria que a disponibilidade de nitrogênio no solo vai determinar como é que é o crescimento das plantas do campo, né? Então, isso faz sentido porque a gente sabe que nutrientes como o nitrogênio são importantes para as plantas. Só que como é que eu vou saber se essa resposta que eu estou dando ela é verdadeira? Como é que eu vou chegar numa conclusão sobre essa resposta? Então, isso significa de alguma maneira que eu preciso que essa resposta que eu estou dando ela seja falseável. Tem que existir um método, uma forma em que eu consiga testar se essa resposta é verdadeira ou não, né? Se essa resposta que eu estou dando não existe nenhum método, então ela não é uma hipótese científica, não é uma hipótese que a gente possa trabalhar. Então, isso nos leva a dizer então que a gente precisa de métodos de campo, métodos de observação, métodos de coleta de dados que nos permitam então tentar testar essa hipótese que acabamos de colocar, né? Então, uma maneira que essa nossa pergunta pode ser respondida é medir a produtividade, ou seja, o crescimento das plantas, e também a quantidade de nitrogênio que se encontra em diferentes pontos do solo ao longo dessa paisagem. Então você vai a cada um desses pontos, mede quanto nitrogênio tem nas plantas e utiliza algum método para medir a taxa de crescimento dessas plantas, observando, por exemplo, elas em vários momentos do tempo e vendo qual que foi a velocidade de crescimento delas. Então, a partir dali, eu tenho que estabelecer, antes sequer de chegar a olhar os dados, eu tenho que estabelecer uma predição. O que é isso? Uma descrição de um fato que deveria ser verdadeiro, caso minha hipótese esteja certa. Então, para a nossa hipótese aqui, deveríamos então dizer que em lugares que tem mais nitrogênio, as plantas deveriam crescer mais. Então, o que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que se minha hipótese for verdadeira, se o nitrogênio é realmente quem determina o crescimento das plantas, então, e aí vem minha predição, aqueles lugares onde tem mais nitrogênio, as plantas deveriam crescer mais rapidamente.
O que eu faço com isso? Então, eu vou lá para cada um desses pontos, pego meus dados, né, de nitrogênio, de crescimento das plantas, e eu posso ir colocando eles num gráfico. Como é que eu faço isso? Então, num gráfico onde eu estabeleço um gráfico cartesiano, né, estabeleço num eixo X, eu estabeleço a minha primeira variável, que no caso é a quantidade de nitrogênio disponível no solo, e num eixo Y, a quantidade de crescimento das plantas, medido nesse caso aqui como produtividade, ou seja, quantidade de gramas produzido por plantas por área por ano, né, ao longo do tempo. Então, com isso, se eu tenho esses dois valores para cada um dos pontos que eu trabalhar, eu consigo colocar esses pontos dentro do meu gráfico, né? Simples assim. E aí eu consigo lá fazer com outro. Então esse ponto aqui, ele tinha um pouquinho mais de nitrogênio, mas a produtividade foi mais ou menos parecida, por isso ele fica mais ou menos no mesmo nível. Aí eu tenho um outro ponto aqui que tinha mais ou menos a mesma quantidade de nitrogênio, porém a produtividade foi um pouco maior, né? Então, fazendo isso, eu consigo então amostrar uma série de pontos nessa minha paisagem, nesse meu campo, e com isso então eu vou reconstruindo então um gráfico desse tipo em que cada um dos pontos vai ser então expressado nesse gráfico como a partir das informações que eu levantei no campo. Perfeito, agora eu tenho meus dados. Então, o que, que eu posso fazer com isso? Primeira coisa que a gente precisa entender detalhadamente o que significa esse gráfico. Então, esse tipo de gráfico, que a gente conhece como um gráfico de dispersão, no qual a gente sempre vai ter no eixo x a variável preditora, ou seja, aquela variável que a gente está esperando que seja a causante do fenômeno. E no eixo y a gente vai colocar a variável resposta, ou seja, aquela variável que responde à variável preditora. Então, sempre que você tem um gráfico como este, você tem que primeiro olhar os eixos, ver quais são os valores que estão nesses eixos, como é que são os incrementos, nesse caso, por exemplo, está incrementando de 100 em 100. Né? Aqui estão incrementando de 2 em 2. E a outra coisa que vocês têm que ver, então, de que variável que estamos falando e quais são as unidades dessa variável, porque não é a mesma coisa aumentar 100 gramas por cada metro quadrado cada ano do que aumentar, por exemplo, 100 quilogramas. A interpretação seria bem diferente. Então, com essas duas informações, eu posso olhar cada um desses pontos e entender o que ele significa, né? E a partir dali, eu posso dizer, então, se existe uma tendência desses pontos, uma tendência desses dados. Como é que é essa tendência? Será que é positiva? Será que assim que aumenta o nitrogênio, aumenta também a produtividade? Será que é negativa? Ao contrário, será que é neutro? Não tem um padrão nenhum? Então, estabelecendo isso, o que eu estou fazendo, na verdade, é começando a construir um modelo, né? Um modelo de uma tendência que eu posso representar, nesse caso aqui, como uma linha, que vai descrever, resumir, de certa forma, como que estão distribuídos esses pontos no meu gráfico. Então, o modelo não é mais do que uma abstração ou uma representação simplificada do sistema real que eu estou trabalhando, nesse caso, dos meus dados reais. Isso pode ser feito através de um teste, então eu posso dizer simplesmente, olha, o que eu estou vendo aqui é que entre maior a quantidade de nitrogênio no solo, maior o crescimento das plantas ao longo do tempo. Perfeito. Ou eu posso pegar esta linha e através de uma equação matemática simples, a equação de uma reta, eu posso então criar este modelo matemático que vai descrever como é que é justamente a relação entre essas duas variáveis. Mas, além disso, então, esse gráfico vai nos permitir, então, tentar responder a nossa pergunta. Será que a nossa predição se cumpriu? Aquilo que estávamos prevendo aconteceu? Então, lembrando que a nossa predição era que em lugares com mais nitrogênio, as plantas devem crescer mais. Por quê? Porque essa era a predição da nossa hipótese. A nossa hipótese dizia que a disponibilidade de nitrogênio no solo determinaria o crescimento dos campos, o crescimento das plantas nos campos. Então, será que esses resultados apoiam a nossa hipótese? Ou seja, será que nossa predição se cumpriu? Então, os dados estão indo na mesma direção, estão fazendo o que a predição disse, e, portanto, apoiaria na nossa hipótese. A nossa hipótese poderia ser verdadeira, né? Então, a gente poderia concluir que a hipótese, os dados suportam a minha hipótese. Porém, alguém poderia chegar e falar, bom, mas você está encontrando uma relação entre essas duas variáveis. Mas se tiver alguma outra coisa, alguma outra variável, algum outro fator que esteja afetando tanto a quantidade de nitrogênio disponível no solo, como o crescimento das plantas no campo,
isso poderia estar criando este padrão que você está encontrando aqui, sem que exista uma relação de causa e efeito entre essas duas variáveis que você está trabalhando, né? Então, pode existir fatores terceiros que eu não estou considerando, né? Isso pode levar a eu acreditar em hipóteses quando, na verdade, eu não estou 100% falseando essas hipóteses, né? Então, o que eu posso fazer nessa situação? Então, nessa situação, existem outras alternativas metodológicas para a gente tentar abordar essas questões, que é, por exemplo, o uso de experimentos, no caso aqui um experimento manipulativo. Nos experimentos manipulativos, o que vamos tentar fazer é controlar a quantidade de variáveis independentes que estão afetando o meu sistema, de forma que eu consiga reduzir esse efeito distorsivo e reduzir a variação só para aquela variável que é de meu interesse, que no caso a variável de meu interesse era a quantidade de nitrogênio. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso selecionando dois lugares aqui dentro do meu campo. Eu devo selecionar lugares que sejam o mais parecidos possíveis em toda a quantidade possível de variáveis que eu consiga identificar, né? E a partir dali eu posso introduzir variação. Então eu posso, só que uma variação controlada. Em um deles, por exemplo, eu posso introduzir nitrogênio e no outro eu posso introduzir alguma outra coisa que não seja um nitrogênio, que não seja nutriente, ou então simplesmente não introduzir nitrogênio. Ao fazer isso, então já tem uma situação em que a única coisa, pelo menos a princípio, que varia entre A e B é o fato de ter nitrogênio ou não ter nitrogênio. Então, fica mais difícil alguém dizer que pode ter uma terceira variável afetando o meu resultado. Então, o que eu vou fazer ali? Eu vou responder em qual dessas duas áreas cresce mais as plantas ao longo do tempo. E se minha hipótese for verdadeira, então a produtividade, aí vem a minha predição para esse experimento, que a produtividade, ou seja, o crescimento das plantas, deve ser maior em A do que em B. E aí o que eu faço é que simplesmente vou repetindo isso em outros lugares onde eu consiga ter as mesmas condições do meu experimento. Eu faço isso 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, a maior quantidade de vezes que eu conseguir. E com isso eu posso construir um gráfico deste tipo, né? O que temos nesse gráfico? Então, novamente, a gente tem que identificar sempre as nossas variáveis que estão associadas aos eixos, o eixo x e o eixo y. No eixo y temos a mesma variável que tínhamos antes, que é o caso da produtividade, ou seja, o crescimento das plantas ao longo do tempo. E no eixo x temos então as duas categorias do nosso experimento, categoria A e categoria B, sendo que a categoria A era os plots onde eu tinha adicionado nitrogênio e a B onde não adicionava nitrogênio. Então, eu simplesmente vou colocando para cada um dos pares, para cada um dos plots que eu fui fazendo, eu coloco onde que ele se encontrava, ou qual foi o resultado que eu encontrei de crescimento das plantas quando eu fui lá ver no final do meu experimento. E eu faço isso para as duas categorias. Então, eu tenho já aqui uma tendência bem clara que está me mostrando o que está acontecendo. Porém, muitas vezes, dependendo do número de pontos, isso pode ser bem confuso, bem difícil de interpretar, porque às vezes os pontos começam a se sobrepor um em cima do outro. Então, para isso existe esse tipo de gráfico, que é chamado de box plot, que não é mais do que um resumo dos seus dados. Estamos tentando resumir qual que são as tendências gerais, a distribuição geral dos dados que estão em cada uma dessas categorias. Então veja que nesse boxplot o que temos são, primeiro, uma linha central, que vai ser uma medida de tendência central, nesse caso vamos chamar de mediana, não vamos entrar em muitos detalhes de como se calcula, mas é uma tendência central, o ponto intermediário que separa 50% dos dados para cima e 50% dos dados para baixo. Temos uma caixa, que é chamada de box, que é formada pelo quartil superior e quartil inferior. Então, a maior parte dos dados se encontra nessa parte aqui, cinza. Temos os valores extremos, que mostram, então, alguns pontos que possam estar fora dessa caixa. E podemos ter, então, outliers, que são valores que estão além dos extremos das margens máxima e mínima do nosso resultado. Então, a partir desse box plot, eu já consigo comparar de uma forma mais direta as minhas duas categorias e chegar numa conclusão. Além disso, é claro, eu posso fazer testes estatísticos que vão me dar uma informação mais objetiva, um critério mais objetivo para decidir. Então, eu vou ver lá se a minha predição se cumpriu ou não se cumpriu. E nesse caso, a gente pode dizer que os nossos dados apoiam a nossa hipótese, uma vez que as plantas cresceram mais nos plots A do que nos B.
Mas então, como é que a ciência avança, né? O Karl Popper, ele foi um dos cientistas, os filósofos mais nomeados, que desenvolveu toda uma teoria, um marco conceitual sobre como é que seria esse método científico, como é que seria o avanço da ciência através do método científico. E como vimos, então, basicamente, esse método ele vai começar a partir da observação. Então, você tem uma observação dos fenômenos e essa observação vai te levar a, a ter um conhecimento prévio sobre esse sistema. Você se apoia no que você está observando, no que está acontecendo, no conhecimento prévio, aquilo tudo que já foi provado, que já foi testado, é o que a gente chama de premissas, né? Essas premissas e esse conhecimento prévio, eles permitem, então, você colocar uma pergunta, um problema importante, um problema relevante e uma pergunta associada a ele. Esse problema e essa pergunta, então, tem que ter possíveis soluções, ou seja, tem que ter uma forma em que essa pergunta seja respondida e essas possíveis soluções é o que a gente chama de hipóteses. Então, o nosso trabalho como cientistas é fazer ou tentar fazer o falseamento dessas hipóteses. E aí, então é importante explicar de que se trata esse falseamento. O falseamento não é mais do que tentar demonstrar que uma hipótese é falsa. Ou seja, o que eu estou tentando fazer sempre que eu testo uma hipótese é comprovar que essa hipótese é falsa. Meu trabalho como cientista não é comprovar que minhas hipóteses são verdadeiras. Meu trabalho como cientista é fazer tudo o que estiver ao meu alcance, no meu poder, para tentar mostrar que essas hipóteses que eu mesmo coloquei são falsas, né? Então eu tenho que desenhar testes, desenhar experimentos, desenhar observações que me permitam demonstrar que minha hipótese é falsa. Se não existe um método, uma forma de eu demonstrar que aquela hipótese é falsa, significa que essa hipótese não é uma hipótese científica. Então, uma vez que eu faço isso, eu tenho que ter então predições possíveis ao redor das observações ou dos experimentos que eu vou efetuar. Então, uma predição sobre o que seria se minha hipótese é falsa, né? Ou seja, se eu for bem sucedido em falsear minha hipótese, deveria acontecer uma série de coisas. Se essas coisas acontecem depois que eu fiz meus experimentos, isso significa que minha hipótese é rejeitada e eu tenho que voltar a propor uma nova hipótese diferente para aquela pergunta que eu me coloquei no começo. Agora, se eu não conseguir fazer isso, se eu não conseguir falsear a hipótese, então significa que a minha predição ela se cumpriu, eu tenho uma predição que vai a favor da minha hipótese inicial. Isso significa que meus dados, os resultados apoiam na minha hipótese e agora eu posso pegar esses resultados e levar eles para o conhecimento prévio para testar novamente eles em uma nova situação, em uma situação mais geral, mais ampla, ou seja, modificar um pouco minha pergunta de maneira que eu consiga testar essa hipótese em situações diferentes. E aí, assim, fazendo este ciclo várias vezes, um suficiente número de vezes, eu consigo que minhas hipóteses ela vai ficando cada vez mais fortalecida. Se ela sobrevive a todos os múltiplos ciclos de falseamento, então ela pode eventualmente se converter numa teoria que já é então um corpo de conhecimento muito mais robusto, muito mais estabelecido. Como vocês podem ver, a ciência não é mais do que um processo contínuo de autocorreção, em que a gente faz sucessivas observações e experimentos para resolver uma pergunta, né? Isso que vai dar o corpo da teoria. Bom, pessoal, muito obrigado. Então, com isso termina a nossa aula dessa semana e, por favor, não esqueçam qualquer dúvida, colocar no espaço reservado para isso no fórum.